é difícil você se posicionar contra um cara que você considera muito mais inteligente que você, muito mais experiente, que é o caso do Ray Dalio, né? Assim, para quem já leu ou não leu o livro, fica a recomendação do livro The Changing World Order. Assim, ele acredita que os Estados Unidos estão na fase do declínio do seu império e que o próximo império provável é a China. Por consequência disso, a moeda chinesa deveria se tornar o estoque de valor, né? Agora, assim, se perguntar para mim, eu acredito que vai continuar sendo o dólar. Porque, assim, eu não vejo... Hoje é muito difícil porque a gente tem poucas variáveis, mas eu, particularmente, não vejo o mundo migrando para comprar a moeda chinesa ao invés do dólar. Começa por aí, então China eu tiraria dessa conta, porque eu acho que o nível de confiabilidade do Ocidente na China é baixo, né? Quando a gente fala de ouro, acho que já não tem mais como ser hoje em dia, né, o estoque de valor. Porque, assim, o ouro é uma boa ativo para te defender da inflação e da depreciação das moedas globais. Mas a gente não tem estoque suficiente de ouro para fazer as reservas. Para fazer as reservas dos bancos centrais e assim sucessivamente. Então, assim, eu acho muito difícil, algo que é difícil de você transacionar, diferente do dólar. Então, eu não vejo. E cripto, assim, para mim também é fora de cogitação. Eu acho que, assim, quem vai confiar num ativo que você tem a concentração desse ativo em algumas pessoas que você não sabe quem é, não sabe como pensa e que não tem regulação e nem nada. Assim, uma coisa é você, na minha cabeça, né, você especular em cima disso e utilizar isso como dado que tem uma correlação grande com a ideia de desvalorização do dólar, o Bitcoin subir, eu acho que faz sentido você comprar com esse aspecto. Agora, sim, se você pegar um banco central, um banqueiro central, ou pessoas com muito dinheiro, ou bancos, e falar, ó, então agora vende tudo que você tem de dólar e compra de criptoativo, eu acho inviável, porque você não tem como auditar isso, você não tem como prever a dinâmica de preço, a volatilidade é muito mais acentuada, tem uma centralização desse ativo em pessoas que você não sabe quem é. Então, assim, eu não vejo isso como uma realidade, tá, Vini? Isso é a minha opinião. Então, se eu tivesse que chutar, eu ficaria com o dólar pelo status quo, né? Então, assim, é uma moeda que as pessoas confiam no país, confiam no governo, confiam na economia, estão acostumadas, tem uma proximidade cultural. Então, assim, eu ficaria com o dólar se tivesse que escolher. Obrigado, Castrucci. Para encerrar, mercado americano, macroeconomia americana, vamos ouvir de novo Jeremy Powell. O Castrucci comenta o que nós vamos acompanhar agora, vamos monitorar ao vivo e depois a gente fala de macroeconomia local. Agradecendo a 2.109 likes na nossa transmissão, praticamente 1.700 pessoas nos acompanham de forma simultânea. Se você puder, deixa o like. Salve, salve, Flávio Leão. O Brasino já tinha mencionado. O Edson também tá aqui junto com a gente. Um abraço para o Sauá Fará, membro do canal, de olho na curva americana. Olha, em relação aos contratos da dívida pública dos Estados Unidos, as Treasuries com vencimento em 10 anos agora recuam quase 4 pontos base. Olhando o curtíssimo prazo, as Treasuries Yields com vencimento em 2 anos, aí sim, queda cravadinha, 4 pontos base agora. No caso do curtíssimo prazo, a taxa roda no patamar de 3,82%. No vencimento dos títulos em 10 anos, as 10 years, agora taxa cravado, taxa em 4,30%. 4,30% para os 10 years dos Estados Unidos. Salve, salve também para o arroba Taxei o Seu Trade. A Rô está conectada com a gente, comentando sobre a situação fiscal também, falando sobre a situação fiscal do Brasil. Obrigado, Rô. Fabiano Elias mandou mensagem para nós. O Leandro M estava aguardando aí alguém falar sobre o ouro. Castrucci mencionou agora. Fala, Leandrão. BBAS3 é o pedido do Som Dias. Vamos anotar BBAS3? Acho que todos os outros que anotamos, Sandra, já foi contemplado, já foram contemplados, não? Vale, Klabin, sim. Vale. Sim, Vini. Então agora, BBAS3. E também pedido no WhatsApp de BBAS3, viu, Vini? Quem que pediu no WhatsApp? Foi o Fabiano Gomes, DDD11. Aqui no chat do YouTube foi o Som Dias. Então a gente vai falar de Tá Banco bom. do Brasil com o Castrucci também. Salve, salve para... o Leandrão M, já tinha citado. O Leomar tá aqui, obrigado, viu, Leomar? O Roberto Grampos, o arroba Brasil Real, membro do nosso canal, falou: não consigo baixar essa plataforma. Qual?
Será que é a Traders que você está com dificuldade, Brasil Real? Se a resposta for sim, aí me conta o que está acontecendo, escreva no nosso WhatsApp que a gente te redireciona aqui para alguém. Ficar fora da Traders por não conseguir baixar o app, você não vai ficar. Tá bom, Brasil Real? Membro do canal, obrigado. Guizão, membro do canal também, falando que Banco do Brasil vai para R$25. Bob, membro do canal, os membros dando um show aqui. Vini, sinto cheiro de calote no ar nesses títulos públicos da dívida americana. E olha, tá sentindo o cheirinho. Mark, um abraço. Palhaçada, escreveu aqui o Mark. Calma, garotão. A dívida pública do Brasil tá bem equilibrada. Vai analisar a dos Estados Unidos? Vai analisar a do Japão? É o que diz o Mark aqui. O Mark que subiu no picadeiro. Pé da vida. Vitor Miguel mandou boa tarde para todos nós. Leandro M, de olho em Brisanet. Vamos anotar também Brisanet para conversar com os nossos radar, contribuidores. Vini. Ele pediu aqui no WhatsApp também, e já Nubank anotei. Também. Estão pedindo o Roxo 34, é o Roberto Reofeu. E agora vamos direto para a Câmara dos Representantes, mais uma vez. Acompanhar aqui é o deputado Foster, que faz a pergunta agora para Jeremy Powell, ao vivo na sua TC News. That within 1 to 2 years, a majority of entry-level white-collar jobs will be gone. And there are products that are being released to market that propose to do pretty much exactly that, and I anticipate pretty high uptake of those things to essentially eliminate back office operations in small businesses, things like that, or intermediate-sized businesses. And we're already seeing layoffs in the big tech firms. Microsoft had a big round of layoffs where 40% were computer coders and maybe another 20% supervisors of computer coders. And so I was just wondering, what sort of analysis is the Federal Reserve doing about that job shock, and how is it going to affect your dual mandate when it lands, perhaps as early as the next year or two? So I think economists everywhere are doing work analyzing the potential implications of AI for employment, and some of the very things that you mentioned. And we're certainly both consumers and producers of that kind of research. You know, and don't think anybody, I certainly can't make any positive statements with great confidence about what will happen, but there's certainly a possibility that, at least at the beginning, AI will replace a lot of jobs rather than just augmenting people's labor. Over a long run, the history shows that generally new technology raises productivity and creates new jobs over time, but it can be disruptive in the very short term. And AI, anyone who's been exposed to AI has to be kind of stunned with what it's capable of. And you think, if you think, oh, this is just the beginning, they say that 2 years from now. A pergunta do deputado Foster fala sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos e como muitas empresas, e aí ele cita a Microsoft, que passou recentemente por uma rodada de demissões, o deputado menciona isso, 40% de trabalhadores, colaboradores que trabalhavam com codificação de computadores, codificação de códigos foram demitidos, 20% dos supervisores desse segmento, e ele menciona que essas pessoas estão sendo substituídas pela inteligência artificial. E o questionamento dele, do Foster, que você está vendo na tela, para o presidente do Banco Central dos Estados Unidos é: como fica o mercado de trabalho com essas substituições de pessoas por tecnologia, por inteligência artificial? Jeremy Powell diz que nesse momento é difícil fazer qualquer tipo de projeção, né, com cravar uma projeção, mas que ele acredita em algumas possibilidades, e a possibilidade que ele mais acredita é que, pelo menos no começo, haja uma substituição de muitos empregos, ao invés de aumentar o trabalho para as pessoas. No entanto, a longo prazo, se observarmos a história, diz Jeremy Powell, geralmente novas tecnologias aumentam a produtividade e criam novos empregos, mas no curto prazo, essas tecnologias podem ser perturbadoras. Castrucci, quero te ouvir, achei boa a pergunta, achei boa a resposta também do Jeremy Powell. Perfeito, Vini. Essa é a pergunta que não tem resposta ainda, né? Assim, os impactos efetivos do advento da inteligência artificial no mercado de trabalho no curto, médio e longo prazo, né? Então, assim, tem que acompanhar. É óbvio que
assim, isso vai tirar algumas funções, né? Eu brinco que o ChatGPT é meu estagiário ultraprodutivo, né? Assim, eu não consigo deixar de fazer as coisas sozinhas, mas ele resolve muitos trabalhos braçais de forma muito rápida e com uma precisão bastante satisfatória. A gente está só no começo do AI, né? Agora estão começando a sair os primeiros agentes, que aí são já tecnologias de AI que fazem o trabalho mesmo, efetivamente, que tem uma capacidade maior de pensar e assim sucessivamente. Então, sim, isso vai trazer um impacto. Agora, qual que é o tamanho desse impacto? Quanto que isso vai tirar de trabalhos, né? O quanto vai gerar de trabalhos novos? Essa é a grande incógnita que a gente tem que acompanhar nos próximos períodos. E eu imagino que, assim, é claro que o Fed tem mais dados do que a gente, mas eu acho que isso não está muito refletido nos dados ainda, então eles não têm como ter uma posição muito diferente do que a nossa, que é de efetivamente esperar os resultados efetivos dos impactos da inteligência artificial.